Gravando, senhor presidente. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Marco Teixeira. Estamos iniciando hoje a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 18 de abril de 2024. Eu cumprimento os juízes titulares da Câmara, doutora Sulamita, doutor Luiz e doutor Ramon. Cumprimento a representante fiscal, doutora Aline, e cumprimento os ilustres patronos presentes à sessão, bem como o Jailson pelo apoio técnico, sempre muito bem feito. Então, vamos iniciar a sessão com o primeiro processo que tem sustentação oral, que é o processo número 4144667 da Clario Next Telecomunicações Limitada. A relatora é a doutora Sulamita e a patrona, doutora Daniela, está presente. Eu pergunto primeiro à doutora Daniela se ela dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Então, eu passo a palavra para a relatora, a doutora Sulamita, para que faça apenas a acusação. Tá. Bom dia a todos e a todas. Presidente, depois só abriria para mim, por gentileza, para eu registrar o voto, para que todos possam acompanhá-lo. E aí eu vou passar a leitura aqui, então, das acusações fiscais. Bom, trata-se aqui, né, de recurso ordinário, bem como recurso de ofício, né, da decisão de primeira instância que, na verdade, só limitou, né, a exigência de juros até o limite da taxa Selic e, no mais, manteve, né, as duas acusações fiscais, que estão assim descritas. Deixou de efetuar até as datas limite relacionadas no demonstrativo 1B, anexo a esse auto de infração, os recolhimentos por guia de recolhimentos especiais. Aí tem um montante relativo aos valores do crédito apropriado em GIA de maio de 2017, com base no inciso 5 do artigo 63 do RICMES, tendo em vista as decisões administrativas supervenientes que indefiniram os respectivos pedidos de restituição de ICMS da autuada, conforme documentos juntados a esse auto de infração. Considerando que foi dada ciência autuada das referidas decisões nas datas indicadas, o montante devido deveria ter sido recolhido em até 15 dias contados daquelas datas, com os acréscimos legais, conforme dispostos no artigo 63, parágrafos 1º e 3º. O valor do lançamento da autuada, corrigido até a data em que deveriam ter ocorrido os recolhimentos, está discriminado no demonstrativo 1B, de onde foi transportado para o demonstrativo de débito fiscal, DDF, no presente AIM. A infração se comprova pelos demonstrativos 1A e 1B, pelos documentos juntados e é pormenorizada no termo circunstanciado de ação fiscal anexo e parte integrante desse AIM. Aí a segunda infração. Creditou-se indevidamente de ICMS no montante de 722 mil, nos períodos de maio a junho, agosto a dezembro de 2017, por escriturar como ajustes de crédito do ICMS no RAICMES, valores transportados para o campo 057 outros créditos das GIAs daqueles períodos, a título de aproveitamento do crédito do imposto incidente sobre as operações de saída de mercadorias promovidas pelo sujeito passivo por substituição, em desacordo com a disciplina prevista nos artigos 59, 61 e 271 do RICMES e portaria CAT 158 de 2015. Foram apropriados indevidamente valores relativos a saídas ocorridas a partir de 1 de 2017, sem atender a disciplina prevista na portaria CAT 158 de 2015, sem apresentação das correspondentes notas fiscais de entrada, com a apresentação de notas fiscais de entrada cujo destinatário é estabelecimento do autuado localizado em outro estado da federação. 4. Com a apresentação de notas fiscais de entrada posteriores às correspondentes notas fiscais de saída. 5. Através das notas fiscais de entrada e de saída com ICMS destacado inferior ao acreditado. 6. Através de notas fiscais de saída consignando produtos diferentes daqueles informados na correspondente nota fiscal de entrada informada. 7. Através de notas fiscais com ICMS próprio calculado em valor superior à base de cálculo de retenção da operação anterior. E 8. Através das notas fiscais com CFLP 1102 e de entrada de mercadoria importada sem retenção antecipada do ICMS-ST, conforme a descrição constante no termo circunstanciado de trabalho fiscal. São essas as acusações. Eu passo a palavra à doutora patrona.
Obrigada. Como já trazido, né, pela doutora relatora, o auto de infração possui dois itens, um de ausência de recolhimento de ICMS e outro de creditamento indevido. Mas só para contextualizar aqui faticamente, as duas infrações têm a mesma origem, que é o creditamento do ICMS-ST recolhido anteriormente sobre fatos geradores presumidos que não se concretizaram. A recorrente, a atual denominação, a Clariane XT, era a antiga Nextel. Então, a empresa prestadora de serviço de telecomunicação, mas que também agregava à sua atividade a comercialização de aparelhos celulares e chips, que ela adquiria diretamente do fabricante ou do distribuidor. O regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, então, prevê que para esse tipo de operação, o fabricante ou distribuidor já deveria recolher o ICMS incidente sobre toda a cadeia das operações até a venda ao consumidor final na sistemática da substituição tributária para frente. Então, nesse caso, a recorrente adquiria esses aparelhos celulares e os chips já com todo o ICMS recolhido, e a cadeia se prefeitibilizaria, então, com a venda desses aparelhos, dessas mercadorias ao consumidor final situado no estado de São Paulo. Só que em algumas situações, a recorrente não destinava esses bens à revenda, mas ela emitiu um ativo imobilizado para poder ser incomodado aos clientes, na época aos rádios, né? E também para operações de venda ou transferência interestaduais. Então, nesse caso, o fato gerador presumido final, que era a venda ao consumidor final, não se concretizava, gerando, então, um direito à restituição do ICMS que já havia sido recolhido sobre essa operação, que não se concretizou. Então, a recorrente, né, em relação ao item 1, que trata da ausência de recolhimento, é porque a recorrente apresentou os pedidos de restituição perante a Cefaz para reaver esses valores do ICMS-ST, e por conta até da demora, né, na análise e tudo mais, ela já se apropriou diretamente desse crédito, que posteriormente foi indeferido. Você fazia indeferir os pedidos de restituição. E ela não, né, como já falado, ela não se tornou crédito, então gerou aí uma ausência de recolhimento. Em relação ao item 2, o creditamento foi feito direto na escrita fiscal. Não houve só essa questão dos pedidos de restituição, mas realmente a origem dos débitos é a mesma, né? A discussão é desse crédito. Então, a questão de direito, ela é muito clara, né, na verdade. Esse direito à restituição, ele é garantido constitucionalmente pela Lei Complementar 87, pelo próprio regulamento do ICMS, pelo CTN, e o direito ao crédito em si, a previsão legal desse creditamento não foi nem discutida, nem na época da fiscalização, né, não tem no relatório, não foi também tratada pelo julgador de primeira instância, mas o cerne da discussão do presente caso realmente é a questão fático-comprobatória. Então, o pedido de restituição, os pedidos de restituição da recorrente, mesmo em relação ao item 2, que era do creditamento direto, todos eles têm a mesma justificativa. Então, que seriam as inconsistências na documentação, né, as inconsistências nas planilhas do controle de estoque, do método permanente previstos nos artigos 3º e 4º da Portaria CAT 17 de 99, e também as inconsistências na escrituração fiscal digital, previsto na Portaria CAT 158 de 2015. O problema, conforme já demonstrado na impugnação, reforçado no recurso ordinário, a recorrente sempre enfrentou problemas para transmitir essa documentação. Até na época dos pedidos de restituição, ela teve sempre em contato com a fiscalização, apresentou toda a documentação, apresentou documentação posteriormente, depois de intimada. Inclusive, ela enfrentou problemas sistemáticos, fez várias reuniões com a Cefaz, e tem um manual que foi juntado na impugnação, que trata dessas orientações de como proceder, e um manual bem detalhado de como localizar e confrontar as informações das planilhas com a documentação apresentada. Mesmo no presente caso, a gente tem um problema, até no exercício da ampla defesa, do contraditório, que é a impossibilidade de juntar todos esses documentos pelo EPAT. São planilhas muito extensas, planilhas pesadas, documentos em Excel, que são incompatíveis com o formato do EPAT, né, que a gente só consegue juntar documentação em PDF. Então, a gente traz dois pontos principais no recurso, que é, primeiro, o direito da recorrente à restituição, que, enfim, é garantido legalmente, nunca foi questionado, mas ele não pode ser tolhido por conta de questões meramente formais. Óbvio, o direito ao crédito não é absoluto, a gente sabe disso, mas a gente tem a documentação que comprova, né? Então, assim,
tendo essa documentação, o próprio artigo 85 da legislação paulista prevê possibilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória, né? Então, o direito da recorrente ele existe. O problema realmente é o exercício mesmo da ampla defesa. E por isso a gente também vem pedindo, desde a impugnação, a conversão do processo do julgamento em diligência, para que a empresa possa, né, mostrar esses documentos, que o auditor fiscal possa analisar as planilhas originais no formato adequado, né? Até, inclusive, nos memoriais a gente noticiou um fato que na época não tinha ainda na defesa nem no recurso, que é um caso idêntico da Claro NXT também. Só que esse caso foi judicializado, a empresa entrou com uma ação para anular essas decisões denegatórias de pedido de restituição, exatamente da mesma situação desse MSST recolhido sobre fato gerador presumido que não se concretizou, mas era um período subsequente, não é o mesmo período dos autos. E o juiz determinou a elaboração de prova pericial, porque realmente é uma documentação extremamente extensa, uma documentação complexa, e o laudo foi integralmente favorável, né? Restou comprovado, então, que a empresa cumpriu os requisitos da portaria CAT 17, que ela tem o direito à restituição. A ação foi julgada procedente, semana passada foi publicado o acórdão do TJ, reforçando a sentença, realmente declarando o direito dela à restituição. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, e mais a sustentação era mais para isso mesmo, para demonstrar as dificuldades da empresa na análise da documentação, para pedir realmente a conversão do julgamento em diligência, caso não se entenda pela reforma da decisão de primeira instância de plano, né, por conta da existência do direito constitucional muito claro e evidente. Mas então é isso, sem tomar muito tempo dos senhores, a gente pede, então, a procedência do recurso ordinário para a reforma parcial, né? Na verdade, teve também o recurso de ofício, mas a própria representação fiscal pediu pelo seu desprovimento, então a gente não vai entrar nesse mérito, mas a reforma parcial da decisão de primeira instância para o cancelamento do auto, ou ao menos, então, para que seja determinada a conversão do julgamento em diligência. Obrigada. Obrigado, eu agradeço os esclarecimentos da doutora patrona. Passo a palavra para a relatora para proferir o seu voto. Tá. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a doutora patrona pela objetiva, bem clara, né, sustentação oral. Então, aqui eu vou passar a leitura do voto. Eu não registrei ainda, mas eu acho que eu passei ontem para todos, né, poderem acompanhar. Preferem que eu já registre ou posso registrar depois, enquanto estiver nos debates? Está igual, né, eu não mudei. É melhor registrar para ficar mais fácil Tá. para todo mundo processar. E, naturalmente, se for necessário depois alterar alguma coisa, eu também passo o controle e fica mais fácil. Só que eu não consegui, aí eu vou precisar que abra para editar o relato. Porque, Tá. como estava sem, eu não consegui incluir o voto aqui, só registrei. Só uma coisinha, porque tá, tudo bem. Porque é o que estava antes. Não, tudo bem, ele ficou registrado, mas não. Aqui, deixa só um minutinho, eu vou habilitar a edição do voto. Isso. Isso aí, está habilitado, né? Agora sim. Ainda não aparece para mim? Não, ainda não terminei aqui de Tá. registrar. Agora sim. Querem confirmar? Sim. Consigo ver. Então tá bom. Bom, inicialmente passou a análise do recurso ordinário de folhas 8.820 a 8.850, onde, em resumo, a autora pleiteia a reforma da decisão de piso para que se converta o julgamento em diligência com a análise da documentação acostada em sua impugnação, que teria o condão de comprovar o seu direito ao crédito glosado, folhas 815 a 844, juntamente com os documentos de folha 845 a 8.783.
Observa-se do item 1 da acusação fiscal que a autuada deixou de efetuar os recolhimentos por guia de recolhimentos especiais relativos aos valores de crédito apropriado em dia de maio de 2017, com base no inciso 5 do artigo 63 do RICMES, tendo em vista as decisões administrativas supervenientes que indeferiram os respectivos pedidos de restituição de CMS da autuada. Contra tal alegação, a autuada não se insurge, sendo incontroverso que os pedidos de ressarcimento foram indeferidos pelo órgão competente, sem o devido recolhimento, após notificação, no prazo previsto pela legislação estadual. Destarte, a recorrente protocolizou os pedidos de ressarcimento e aproveitou os créditos diretamente sua escrita fiscal em maio de 2017, sendo intimada posteriormente das decisões que indeferiram seus pedidos de ressarcimento, interpondo os recursos competentes, que também foram indeferidos. Assim, o órgão competente para análise dos pedidos de ressarcimento proferiu decisão, a qual encontra-se vigente pela impossibilidade do aproveitamento dos créditos, tendo intimado o contribuinte para recolhimento, que não foi atendido pela autuada e cujo valor é cobrado no item 1.1. Como bem delimitado pelo ilustre julgador de primeira instância, de acordo com o artigo 93 da Lei 13.457 de 2009, não é de competência deste egrégio tribunal a autorização para a utilização dos créditos já analisados pelo órgão competente. Ademais, a compensação evidencia que o direito ao crédito no imposto se condiciona ao cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação, de forma que o direito ao crédito deve ter lastro probatório para sua utilização, o que, ao ser aferido pelos procedimentos administrativos de ressarcimento, não restou evidenciado. Quanto ao item 2, os documentos do contribuinte foram analisados pelo fisco e glosados. Neste caso, os créditos não foram comprovados e contra estes o contribuinte não se insurge, invocando somente o direito à não cumulatividade. Seu recurso de folhas 8.820 a 8.850, a autuada limita-se a afirmar que tem direito ao crédito pela não ocorrência do fato gerador presumido da substituição tributária e que o julgamento deve ser convertido em diligência para análise probatória, vez que seu direito não pode ser limitado por ausência de cumprimento de obrigações acessórias. A despeito do quanto afirma o contribuinte, que inclusive colaciona aos autos extensa documentação que daria sustentação ao seu crédito, o desatendimento do contribuinte à portaria CAT 158 de 2015 não se trata de mero dever instrumental para facilitar a fiscalização, mas meio de prova para demonstrar o seu direito a crédito, que se faz pelo preenchimento do SPED, especificamente os registros C-176 e C-197, os quais não foram colacionados aos autos. Nesse sentido, sob a vigência da portaria CAT 158 de 2015, não havendo preenchimento dos registros C-176 e C-197 da EFD, tem-se que os créditos foram realizados sem elaboração dos requisitos necessários à apuração. Veja-se o que estabelece o artigo 2º da citada portaria. É que eu transcrevi o artigo, tá? Em outras palavras, sem o preenchimento de tais campos, a autuada, na verdade, não apurou os valores de ICMS a ressarcir, realizando os créditos sem cumprir a rotina prevista na portaria CAT 158 de 2015, vigente para o período. Desta maneira, convém destacar que o direito à restituição do imposto e o direito a ressarcimento dependem da disciplina própria, com ingresso de pedido acompanhado de documentação, que será examinado pela fiscalização para decidir sobre a sua procedência, integral ou parcial. Não pode a recorrente, de modo unilateral e sem prévio exame fiscal, proceder ao crédito do CMS retido por substituição tributária. Neste diapasão, esse egrégio já se pronunciou em casos análogos, decidindo por negar provimento ao recurso ordinário em razão da inobservância do contribuinte aos procedimentos previstos na portaria CAT 158 de 2015. Vejamos, aí eu trouxe alguns precedentes aqui recentes, né, do TIT. De igual modo, a adoção de procedimento incorreto para o ressarcimento de CMS-ST ensejou o não provimento do recurso ordinário em outros precedentes deste egrégio TIT. Vejamos. Eu trouxe também mais dois aqui de forma similar. Por fim, em relação à atualização do valor básico da multa, ressalto que a matéria já se encontra pacificada de acordo com o enunciado da súmula TIT 13 de 2018, que assim dispõe, que ela também fez um pedido ali no final, né? Desta forma, não vejo como dar provimento ao recurso ordinário e, portanto, restam mantidos os itens 1 e 2 do auto de infração nos termos da decisão de primeira instância, que não merece ser reformada. Com isso, passo ao julgamento do recurso de ofício, de folhas 8.813 a 8.816. Observa-se do próprio parecer da representação fiscal do Estado de São Paulo, que se manifestou pelo não provimento do recurso de ofício, a necessária aplicação da súmula 10 deste egrégio tribunal para a limitação dos juros pela taxa Selic. O enunciado da súmula 10 tem como redação, desde 9/6/2022, o seguinte, coloquei lá. Desta forma, não merece prosperar o recurso de ofício interposto, pois a aplicação do referido enunciado é pacificada por este egrégio tribunal, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau também neste tocante.
Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e do recurso de ofício e nego-lhes provimento para que se mantenha a decisão de primeiro grau em sua integralidade, restando parcialmente improcedente ou ainda exordial, apenas com relação ao limite dos juros da taxa Selic nos termos do enunciado da súmula 10 de chegar ao tribunal. Então, é como voto, né? Passo aí ao debate dos meus pares, e o que eu mais foquei, né? Que foi essa questão da conversão em diligência. Eu acho que aqui agora já não é mais o órgão competente, a gente não poderia fazer isso, e nem mesmo, né, o fiscal autuante seria competente para analisar agora, em sede de auto de infração, estes documentos. Até a decisão, eu tenho ciência também do processo judicial, do período posterior, mas realmente uma decisão judicial que passou por uma perícia pelo órgão competente, que foi determinado ali analisar, mas aqui em sede a gente não tem mais essa competência para isso, então por isso que eu estou negando provimento, e até eu tive já um caso da Claro que eu relatei também, similar, mas que ali tinha um erro de capitulação, um descompasso da acusação fiscal, e ali realmente eu cancelei a autuação fiscal, mas nesse eu não vi como, não vislumbrei como. Então, é como voto, e aí passo para os meus pares para discussão. Agradeço aí, parabenizo o voto da ilustre relatora, e agora o processo está em discussão. Presidente, bom dia, doutor Luiz, doutora Sulamita, doutora Aline, doutora Daniela, quem parabenizo pela sustentação. Presidente, eu parabenizo também a doutora Sulamita pelo voto. Os pontos levantados para a doutora Daniela são sensíveis na medida em que, no entender dela e do seu cliente, houve uma limitação, ou eventual limitação ao direito de defesa. Porém, analisando os autos, da mesma forma que a doutora Sulamita, eu entendo que essa limitação ela não permeou a análise administrativa do ressarcimento do crédito, que foi devidamente apurado e, eventualmente, ao final, negado. O que se trata aqui no presente processo é de uma inconformidade do contribuinte em relação a essa possibilidade de creditamento e, eventualmente, e aqui se concretiza uma auto de infração. Então, a despeito de existirem, de fato, essas limitações que são plenamente superadas pela portaria 198, que permite outras hipóteses também de juntada de documentos independente daquelas previstas no EPAT, eu não vislumbro essa limitação nesse processo, nem tampouco no processo administrativo que culminou nesse auto de infração. Então, eu vou acompanhar, parabenizando mais uma vez a doutora Silvana pelo voto. Só em complemento, em adição ao que o doutor Ramon falou, eu agradeço também pelas palavras, mas também teve recurso, né, pelo órgão competente, teve recurso do contribuinte, também foi analisado, e aí também foi indeferido, né? E foge a nossa competência analisar. É isso, né? exatamente. Então, de fato, a senhora tem toda a razão. Mais alguma manifestação? Caso contrário, então, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Votação iniciada. Doutora Daniela, o processo da Claro, então, teve o seu recurso conhecido, ordinário conhecido e não provido, e o recurso de ofício também foi conhecido e não provido. Então, nos termos do voto da relatora, né, votação unânime, se a senhora quiser permanecer na sessão, é muito bem-vinda, mas se quiser também se retirar, fique à vontade, tá? Ótimo, gente. Obrigada. Bom dia a todos. Excelente restinho de semana.
Tchau, Bom dia, tchau. igualmente. Então, agora o próximo processo é o 4151571, Empório MIL, Comércio de Alimentos e Bebidas, de minha relatoria. Aqui não tem pedido de sustentação oral, e eu vou aqui, então, só registrar o voto, que já estava disponível, e aí eu passo a leitura. Só um minutinho, né? Aqui são... Tá. Estão sendo... Vamos lá. Eu acho que agora todo mundo deve estar podendo ver o processo, e aí eu passo a leitura a partir do item 10, do item 9, desculpa. O AIN trata de 7 infrações relativas ao pagamento de imposto, itens 1.1, 1.2 e 1.3, crédito de imposto, itens 2.4 e 2.5, infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos, itens 3.6 e 3.7. Os itens 1.1 a 3.6 foram pagos e não estão mais em discussão, restando apenas a acusação constante no item 3.7, que trata de deixar de escriturar nos registros fiscais de entrada de mercadorias e aquisição de serviços da escrituração fiscal digital, EFD, as notas fiscais eletrônicas de aquisições de mercadorias em operações tributadas. Conheço do recurso ordinário porque preenche os requisitos da admissibilidade. Rejeito as alegações preliminares de nulidade do AIN e justifico. O AIN preenche os requisitos estipulados pelo artigo 142, porque foi realizado com base em procedimento privativamente administrativo, foi verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme estabelecido em lei, determinou-se a matéria tributável, calculou-se o montante do tributo devido, foi identificado o sujeito passivo e aplicou-se a penalidade cabível, não sendo verificado nenhum vício no procedimento. Não há, portanto, que se falar em erro na identificação do sujeito passivo. O autuado alega que não teria supostamente recebido as mercadorias porque as citadas operações nunca ocorreram. É ônus do autuado trazer documentos e outras provas que possam comprovar suas alegações, o que não o fez, sendo que nada encontrei nos autos que milite a favor do autuado. Por outro lado, as provas trazidas pelo doutor FR, as folhas tais, são consistentes, onde tem o extrato do CAPDESP, juntado às folhas tais, indica que o contribuinte desenvolve como atividade principal o comércio atacadista de bebidas não especificadas. Os DANFs anexados por amostragem às folhas tais demonstram que a maioria das operações tinha por objeto bebidas alcoólicas. O recorrente sabia ou deveria saber que há legislação específica a ser seguida, no caso a portaria CAT 162/2008, nos termos do inciso 2 do artigo 30, o qual eu reproduzo aqui. Aí eu digo que não socorre, portanto, o autuado a alegação de não ocorrência das operações, porque conforme a orientação extraída da resposta à consulta tributária 25.116 de 2022, o mesmo que o contribuinte não estivesse obrigado à manifestação prevista no inciso 2 do artigo 30 da portaria CAT 162/2008, poderia optar por enviar apenas o evento ciência da emissão, de forma voluntária, para possibilitar o download do arquivo digital elaborado no padrão XML da nota fiscal eletrônica emitida para seu estabelecimento. Em desfavor do recorrente, as provas trazidas pelo fisco demonstram que as DANFs de folhas tais contêm o registro de ciência da operação pelo destinatário, caindo por terra a alegação de ausência de informações no sistema sobre a emissão de notas fiscais, onde o autuado figura como destinatário das operações. Mesmo que se admitisse que as notas fiscais teriam sido emitidas por equívoco dos fornecedores, foi demonstrado que o recorrente tomou ciência dos documentos fiscais logo após sua emissão,
tendo inclusive manifestado concordância com a realização das operações nele descritas. Pelo exposto, rejeito as alegações do autuado de desconhecimento dessas operações, sendo que o autuado possuía meios de provocar os emitentes das referidas notas fiscais a cancelarem as operações tempestivamente. Também devem ser rejeitadas as alegações de nulidade por erro no enquadramento da multa e do cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de provas de operações que supostamente não teriam ocorrido. O recorrente não se insurge contra a acusação de ter descumprido a obrigação de informar no sistema previsto pelo artigo 30, inciso 2 da Portaria CAT 168/2000, porém alega que esse fato não implica na sanção prevista pela ausência de escrituração no livro de registro de entradas. Ocorre que o autuado não demonstrou a não ocorrência das operações e não há que se falar em cerceamento de defesa. O autuado não se preocupou em solicitar dilação de prazo para responder à notificação recebida conforme folhas tais, que eu deixo de ler essa transcrição porque o voto já estava disponível, né? Também no item 22, em relação aos documentos apresentados, somente por ocasião de sua defesa, os mesmos foram minuciosamente analisados e rejeitados, conforme se destaca a seguir da decisão monocrática às folhas tais. Então, aqui eu transcrevo trecho da decisão monocrática, deixo de fazer a leitura, porque o voto já estava disponível, e digo, no item 23, em seu recurso, o autuado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os documentos fiscais foram efetivamente cancelados, nem relacionou pormenorizadamente o motivo do cancelamento para cada uma das respectivas operações. Também não demonstrou a necessária vinculação entre os comprovantes bancários e o número da nota fiscal ou referências às mercadorias adquiridas na operação. Portanto, deve-se concordar com o ilustre julgador monocrático sobre a fragilidade das provas trazidas pelo autuado. Bastaria ter demonstrado a consistência de suas alegações para o afastamento da acusação. Como bem apontado pela decisão de primeira instância administrativa, não se justifica o pedido de diligência. O autuado teve a oportunidade de apresentar documentos em resposta à notificação da fiscalização, porém optou por ignorar e nem mesmo solicitou dilação de prazo. E aqui, nos itens 25 e 26, eu coloco a legislação que suporta esse meu entendimento. E aí, no item 27, finalmente, deve também ser rejeitada a alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório e desproporcional, e por esse motivo deveria ser cancelada. A multa aplicada está em conformidade com a legislação vigente, guarda proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da obrigação tributária e com base, o meu entendimento é com base no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Registre-se que o presente AIM foi lavrado sob a égide da Lei Estadual 16.497, que limita os juros de mora ao patamar da Selic. Em relação ao pedido de redução ou relevação da multa, deve-se esclarecer que o item infracional em discussão não trata de falta de pagamento do imposto, e não há nos autos prova de que a infração foi realizada com dolo, fraude ou simulação. Nesse sentido, o pedido atende os requisitos objetivos. Em relação aos requisitos subjetivos, não há nos autos elementos que possam fornecer informações sobre o porte econômico da empresa. Porém, a douta representação traz informações sobre autos lavrados contra o CNPJ base da empresa, as folhas tais, e nesse AIM há 6 infrações, incluindo falta de pagamento do imposto, em que o autuado reconheceu e efetuou o recolhimento do crédito tributário. Tendo em vista o exposto, entendo que os antecedentes fiscais não favorecem a redução ou relevação da multa, e por esse motivo rejeito o pedido do recorrente. Então, por todo exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares. Então, está em discussão o processo. Bom, não havendo manifestação, posso encerrar os debates. E aqui, então, debates encerrados, eu passo a verificação do quórum.
Votação iniciada. Votação encerrada. Então, em relação ao processo 4151571, Empório ML, de minha relatoria, o recurso foi conhecido e não provido votação unânime. Passamos, então, agora ao último processo da pauta, que é o AIN 4062376, Indústria de Plásticos Caria Eireli, do relator Luiz Roberto Guimarães Erhard. Doutor Luiz, a palavra é sua. Presidente, eu vou ter que me declarar impedido do voto. Tá? Perfeito. Aqui não apareceu nada ainda para o senhor, né? Nenhum Não. botãozinho, tudo bem. Eu vou colocar iniciar debates. Deve aparecer aqui, declarar-se impedido, certo? E aí, esse botão aparece para o senhor? Não. Não? Não, apareceu editar o relato, e depois já vai direto para não há questões antecedentes, anulação de decisão anterior, retorno de processo ou converter em diligência. Sei. É porque, se me permitem, eu acho que a declaração de impedimento do relator, ela tem que ser feita antes. Você tinha que ter devolvido para a nova distribuição. Então, Isso. talvez tenha que retirar de pauta para voltar para você e aí você se declarar impedido. Acho que porque agora, você viu que desde o começo não apareceu em nenhum momento, né? Isso. Só aparece quando... Só aparece para nós. A gente tem declarar-se impedido porque está em votação. É como se tivesse registrado o voto. É como se o senhor já tivesse mandado, né, o voto. Perfeito. Então, vamos fazer desse jeito, doutor Luiz. O senhor, eu vou... Aqui, então, o senhor coloca retorno, né? Ao relator. Ou devolver... Retorno do processo para complemento do julgado? Não. Isso não. Aqui, é o seguinte, eu tenho um botão aqui que é devolver para o relator. Então, eu acho que eu vou apertar esse botão e aí volta para o senhor e aí vai aparecer o botão da... Deixa eu ver o que vai... Processo devolvido para o relator. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que aqui... Já apareceu o julgamento encerrado. Isso, então. E aí voltou para você. Agora, você, aqui no momento, acho que não tem condições de declarar o impedimento. Deixa eu ver. Só acho que vai ter que esperar. Vai voltar, e aí você declara, e aí faz as... Perfeito. Você não tem, né? Se você entrar, não tem esse botão, né? Posso olhar. Dá uma olhada, só para... Eu acho que tem que ter feito antes, né? Que quando aparece... Até aqui ele já foi encerrado aqui para a gente hoje, já foi devolvido. Ele abriu a votação, ele abriu para eu fazer um novo registro do voto, né? Isso, aí tem um local para você se declarar impedido e devolver o processo. Então, Antes, você não vai registrar voto nenhum, você vai se declarar impedido. Mas aparece nesse momento? Aparece. Declara ele só para saber o que vai... O que ele vai... Pronto. Isso. Então, a minha interpretação é o seguinte, eu já fiz isso uma vez, mas não em sessão como você fez. Quando a gente está relatando e aperta esse botão, ele sai do controle nosso e não entra mais em pauta, porque daí ele vai para uma nova redistribuição.
Então, eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Então, não precisa fazer mais nada, ele vai entrar em pauta, mas antes ele vai ser redistribuído. Então, é isso, né? E com isso, eu estou aqui encerrando a sessão. Sessão encerrada. Aí eu peço, Jailson, por favor, termine a gravação. Peço que o juiz fique só mais um minutinho.